E aí, pessoal, estamos mais aqui em um vídeo do nosso canal, gerando conteúdo para vocês de qualidade, conteúdos que venham ajudar o seu negócio, conteúdo que venham ajudar vocês como profissionais também. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, do nosso canal, se inscrevam no canal, dê uma curtida, dê um like aí no nosso vídeo e divulgue para seus amigos também. E no vídeo de hoje eu vou tentar passar de uma forma bem prática e bem rápida como nós podemos criar estratégias personalizadas para o nosso cliente, entendendo que cada cliente é diferente, que cada negócio tem o seu público-alvo, que cada produto do seu negócio tem uma persona, tem um cliente específico para cada produto. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar as diferenças de público-alvo e de persona e entender como essa informação pode nos ajudar a criar estratégias de negócios. Então vamos entender aqui rapidinho primeiro esses dois conceitos. A primeira coisa é entender em relação à persona. A persona ela tem um significado ligado à questão de uma espécie de máscara. Essa palavra ela tem uma origem do teatro grego, em que cada autor fazia o uso de uma máscara com o objetivo de interpretar melhor os seus personagens. Então, a partir desse conceito em relação à área do teatro, esse termo começou a ser utilizado também no mundo do marketing, onde no mundo do marketing foi criado um personagem fictício para que se fosse utilizado como um guia, como um direcionamento para as estratégias de divulgação. Então, isso porque era baseado em dados reais e concretos sobre os consumidores do seu produto. Então, se criou um personagem fictício para que a gente pudesse entender, para que conseguisse ter uma empatia em relação aos sentimentos, em relação às dores desse cliente, para que a gente conseguisse criar estratégias que fossem mais de acordo com as necessidades desse cliente. Com esse conceito, em relação a essa criação dessa personalidade do cliente, nós podemos entender que a importância da persona ela está relacionada à ajuda na construção de ações de divulgação, entender quais são os melhores horários que aquele cliente está ligado em relação a essas mídias, quais são as melhores plataformas, qual a melhor linguagem para conseguir atender a esse cliente. Então, existem várias aplicações em relação à questão da persona. A persona ela serve para ajudar a entender o cliente, para entender o comportamento desse cliente, para entender os hábitos desse cliente. Então, é essa construção que se torna fundamental. E eu trouxe aqui um exemplo para ajudar a clarear melhor esse conceito de persona. Se vocês ainda estão em dúvida em relação a esse conceito. Trazendo aqui o exemplo do Fernandinho. Olha só a situação do Fernandinho. O Fernandinho, trazer esse contexto no exemplo do marketing, da persona do marketing, ele é dono de uma loja de suplementos alimentares. Então, vamos imaginar que nós somos esse dono, né, dessa loja de suplementos alimentares, roupas e acessórios para a prática de musculação localizadas no centro de Natal. Então, vamos imaginar que nós somos esse dono dessa loja de suplementos alimentares, de roupas e acessórios, que são localizados aqui no centro de Natal, Rio Grande do Norte. Com isso, foi feita uma pesquisa de mercado, ou na verdade foi feita uma análise no banco de dados da nossa própria empresa, e foi identificado o nosso público-alvo. Aqui vem o conceito do público-alvo. Então, de acordo com o nosso público, dos nossos consumidores, foi analisado que, na média, nosso consumidor ele tem de 20 a 30 anos de idade, possui uma renda mensal em média de R$ 2.000, frequenta a academia 3 ou mais vezes por semana e costuma acessar o Facebook e o Instagram diariamente. Então, de acordo com o nosso próprio perfil do consumidor, de compra do consumidor, foi criado esse público-alvo no qual nossa empresa está destinando nossos principais produtos. Com essas informações do nosso público-alvo, nós vamos começar a construir a persona. Então seria mais ou menos assim. O nome da nossa persona seria Fernando, ou apelido Fernandinho. Ele reside no bairro de Bom Retiro. Ele tem 25 anos de idade. Possui uma renda mensal de R$ 2.000. Usuário diário de redes sociais. E ele também tem aquela grande preocupação em relação ao corpo, ao fisiculturismo
Então ele começa essa busca, né, pela questão do corpo de forma até profissional também. E ele é até interessado, né, em competições e preocupado muito com a questão da boa forma. Então a gente criou aqui uma identidade do nosso cliente, criou um nome para ele, criou uma idade, criou uma renda, criou o hábito dele em relação às redes sociais. Aqui nós poderíamos construir diversas informações. Se ele tem filhos, onde ele costuma, o que ele costuma fazer no tempo livre, quais são os problemas. É claro que essa construção da persona vai depender de cada segmento, de cada produto, e essas informações vão sendo construídas de acordo com a necessidade. Mas o intuito aqui é entender a importância dessas informações para nós construirmos a nossa estratégia. Então, com essas informações que nós colocamos em relação a Fernandinho, a esse cliente típico da nossa organização, nós podemos entender que nós necessitamos realizar postagens diariamente no Facebook e no Instagram, porque é o canal onde o Fernandinho está. Então ele tem aquele acesso diário, então ele precisa ir ao encontro do nosso cliente. Além disso, nós precisamos publicar notícias sobre competições de fisiculturismos, dicas alimentares e vídeos de séries de musculação. Então gerar aí um marketing de conteúdo para conseguir realmente estar próximo do nosso cliente. E também podemos até utilizar de forma presencial, dependendo do momento que nós estivermos, distribuir panfletos na porta de academias da região de Fernandinho. Ou podemos fazer parceria com essas academias, colocar nos murais e pensar em várias estratégias de acordo com o perfil, de acordo com a persona que nós traçamos do Fernandinho. Então, só para nós finalizarmos aqui esse vídeo, a gente pode entender que o público-alvo, a gente vai traçar informações mais gerais, aqui até um outro exemplo, público-alvo, mulheres de 30 a 45 anos, aqui já é outro exemplo. Graduadas com renda própria e pertencentes à faixa de renda de A e B, interessados em manter um estilo de vida saudável e gostam de exclusividade. Com essas informações do público-alvo já dá para saber até quais são as dores em relação a esse cliente. E com esse público-alvo, ele vai ajudar a construir a persona. Então, na persona, criamos aqui um personagem fictício da nossa empresa, do nosso produto. Então, Ana, de 32 anos, é formada em administração e trabalha como uma executiva na área de marketing de uma grande empresa. Mesmo com sua rotina atribulada, tem uma vida saudável e faz exercícios de 2 a 3 vezes por semana. A Ana também tem pouco tempo disponível para preparar suas refeições, por isso busca opções práticas e nutritivas para os seus snacks do dia a dia, para suas refeições rápidas, para os seus lanches do dia a dia. Então, Ana, ela tem um sentimento que ela pagaria mais pela questão da exclusividade, para poder escolher os seus produtos. Então, percebo que com essas informações a gente consegue construir estratégias de acordo com as reais necessidades do nosso cliente. Você pode perguntar, Daniel, essa estratégia é feita para toda empresa, essa persona? Não necessariamente. Na verdade, você pode ter uma persona para cada produto que você oferece, porque cada produto pode ter uma persona diferente e até mesmo um público-alvo diferente também. Mas, de forma geral, as empresas traçam um público-alvo geral e vão construindo personas para cada tipo de cliente. Então, gente, foi de forma bem rápida, espero que tenha ficado claro para vocês qual a diferença de público-alvo, qual a diferença de persona e como nós podemos construir estratégias voltadas ao nosso público, de acordo com as necessidades, de acordo com as dores desse cliente. Assista as outras aulas que a gente vai trabalhar muito essa questão do marketing, como entender essa jornada do cliente, como criar estratégias que venham trazer realmente vendas ligadas ao mundo do e-commerce e que estejam totalmente aplicadas à nossa realidade. Então, até o nosso próximo vídeo e vamos lá, vamos em frente.